Amados, apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja de Colossos, que estava ali numa região muito próxima à igreja de Laodiceia. Colossos era uma cidade da Frígia, que hoje é a parte atual da Turquia. A cidade de Colossos era uma cidade próspera, e essa carta foi escrita mais ou menos aí por volta de 5 ou 6 anos aí, ou melhor, a cidade de Colossos era uma cidade muito próspera, 5 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Era uma cidade próspera, mas que viveu ali momentos de dificuldade. Outras cidades de ali que eram, como podemos chamar, de circunvizinhanças, a Bíblia fala isso, mas eram cidades vizinhas, prosperaram e ela ficou um pouquinho para trás. Então, após ali a morte de Cristo, logo após ali o período de Cristo, ela já não era uma cidade tão próspera assim. Ela tinha uma população, na maioria da sua população, de pessoas que eram gentios, ou seja, pessoas que não conheciam a Jesus, pessoas que não eram judeus, mas tinham dentro dessa cidade colônias judaicas. E por haver essas colônias judaicas, e por haver também pessoas que não conheciam a Deus, nem o judaísmo, não eram judeus e não conheciam a Cristo, havia ali uma mistura de crenças. Os gentios, que eram pagãos, ali tinham o misticismo misturado com o paganismo, e ali no período após Cristo também houve uma mistura entre o judaísmo com o paganismo, junto também com o misticismo religioso. Paulo não foi o fundador da igreja de Colosso. Quem foi o fundador da igreja de Colosso foi um homem que foi evangelizado por Paulo na cidade de Éfeso, que também hoje é atual ali, região da Turquia, um homem chamado Epafras. Que nome bonito para você pôr no seu filho, amém? Epafras, que nome difícil de falar, não, até um trava-língua, né? Ele foi o fundador e pastor da igreja de Colossos. A carta de Paulo foi uma carta escrita quando ele estava preso em Roma, e essa carta foi escrita por volta de 60 a 62 anos depois da morte de Jesus Cristo. Quem está comigo, diga amém. Essa carta foi escrita por apóstolo Paulo e enviada ali por um homem chamado Tíquico. Ele foi levar essa carta até a igreja de Colosso, e ela continha várias advertências, devido a uma preocupação do pastor dessa igreja, que era chamado esse nome bonito de Epafras. Epafras foi até Roma conversar com o apóstolo Paulo a respeito das preocupações que ele tinha ali referente àquilo que a igreja estava vivendo: paganismo, misticismo religioso misturado com práticas judaicas. A carta de Paulo tinha algumas advertências referentes às heresias judaicas, e a carta de Paulo também tinha ali advertências sobre culto aos anjos, que a igreja de Colosso praticava, e o próprio gnosticismo, que tem a vertente ali como a filosofia, o esoterismo, o ocultismo. É uma religião ali misturada com filosofia grega, pegando um pouco das escrituras. E o gnosticismo naquele tempo, ele tinha como um padrão que Deus era bom, mas que a matéria do homem era má, e assim eles tiravam o crédito que Jesus era o Filho de Deus, porque Jesus, como vem em carne, sendo 100% homem e 100% Deus, o gnosticismo desqualificava ou duvidava da divindade de Jesus Cristo. Ou seja, amados, em outras palavras, era uma mistura religiosa, era uma salada de fruta religiosa na igreja de Colossos, assim também como era na igreja de Corinto. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Colossos, ele divide essa carta em 3 sessões, essa epístola em 3 sessões. A primeira parte ele fala sobre assuntos pessoais,
A segunda parte ele vai falar sobre instruções doutrinárias, sobre Cristo, sobre o ministério apostólico dele mesmo, apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre falsas filosofias ou falsas doutrinas. E o terceiro ponto, que é o ponto que nós lemos, ele vai falar a respeito sobre exortações práticas. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque a terceira parte, a partir do capítulo 3, ele fala sobre exortações na prática. Então o apóstolo Paulo começa dizendo, no texto que nós lemos ali de Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 17, ele começa dizendo no verso de número 1, assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem for ressuscitado com Cristo, levanta a mão. Amém? Se você é batizado, você foi ressuscitado com Cristo. Você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo, para uma nova vida. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma nova maneira de viver. Se você morreu para o mundo e ressuscitou com Jesus, ou seja, se você foi batizado, se você tem uma nova vida, uma nova história, você já não pode mais viver como antes. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Colosso, assim como diz para nossas vidas hoje. Nós não podemos mais viver como vivíamos antes de conhecer a Jesus e antes de sermos sepultados no batismo e sermos ressuscitados com Cristo, vivendo uma nova vida. Antes nós pensávamos nas coisas aqui dessa terra. Antes nós estávamos preocupados apenas com as coisas deste mundo. E o apóstolo Paulo está falando para nós, assim como disse para a igreja de Colosso: se vocês vivem uma nova vida, se vocês ressuscitaram com Jesus no batismo, vocês precisam buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. E ele continua dizendo: não só buscar as coisas lá do alto, eu e você precisamos pensar nas coisas do alto. Verso de número 2, ele fala: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então, ele dá duas direções aqui, a respeito de buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. E essa é uma vida, amados, que vive a constância com Deus. Tudo que ela faz, ou tudo que ela deveria fazer, é uma vida onde ela busca as coisas de Deus, busca as coisas do alto, como Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ela busca as coisas do alto, assim como ela pensa as coisas do alto. E a grande verdade é que não tem como você buscar aquilo que você não pensa, porque antes de você tornar uma ação prática, antes ela foi um pensamento, antes ela foi ali algo que estava dentro das suas emoções, depois se tornou uma prática. Então, anda em conjunto tanto a atitude de buscar, como também o ato ali de pensar. E eu e você precisamos, amados, a partir do momento que Deus nos deu uma nova vida, buscar e pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo está assentado à destra do Pai. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo estava falando aqui, do verso 1 até o verso de número 4, o apóstolo Paulo estava falando sobre uma mudança de pensamento e de ação. Qual ação? A ação de buscar. Eu não devo mais buscar as coisas deste mundo. Eu não devo mais pensar nas coisas dessa terra. Eu devo buscar as coisas do alto, assim como eu devo pensar nas coisas do alto. Então o apóstolo Paulo está falando de uma mudança de pensamento e de ação, primeiramente. Então ele olha para uma igreja que estava ali vivendo uma salada de fruta religiosa, ele olha e fala para eles assim: vocês primeiro precisam buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. E isso pode ser pequeno, pode ser tão simples na maneira de dizer ou falar, só que a grande verdade, se isso não for primordial nas nossas vidas, nenhuma das outras coisas irá ser. Se eu não penso nas coisas de Deus, eu vou pensar por consequência nas coisas dessa terra. E se eu não busco as coisas do alto, por consequência, eu vou começar a buscar as coisas. Se eu não busco as coisas do alto, eu vou buscar as coisas dessa terra. E muitas vezes não são coisas consideradas como pecado.
mas serão coisas que nos afastarão de Deus. Por mais poderosas ou boas aos nossos olhos, se eu não tiver em minha vida uma busca constante por Deus, e um pensamento constante em Deus, eu vou acabar buscando outras coisas, eu vou valorizar outras coisas, eu vou amar outras coisas, e talvez essas outras coisas não sejam más, talvez sejam coisas boas, mas não é apenas coisas más que nos afastam de Deus, mas também coisas boas. Se Satanás aparecesse com um chifre todo deformado, vindo direto do inferno em chamas, falando para a pessoa servir ele, todo mundo correria de medo. E obviamente ele não usa apenas as coisas ruins para atrair pessoas. Ninguém gosta de viver coisas ruins. E obviamente que ele vai oferecer coisas boas. Como a própria Escritura nos diz que ele vai se transfigurar, ele pode se transfigurar até mesmo em anjo de luz. É por isso que hoje você vê um contexto que nós estamos vivendo das pessoas mostrando Lúcifer como uma pessoa boa. Eu nunca assisti, mas eu sei que tem na Netflix um filme, uma série chamada Lúcifer. E ali pessoas acabam até torcendo para Lúcifer, gostando, acompanhando, porque parece que ele é uma coisa boa. Você vê, por exemplo, aí a Nike criando uma marca, criando um modelo de tênis que tem um pentagrama no seu cadarço, que tem desenhado uma gota de sangue todo vermelho, com o número 666, numa edição limitada. Ou seja, fica algo atrativo. Nossa, que tênis estiloso, que tênis bonito, nossa, que série legal. Eu até rio com Satanás, ele não é tão bravo assim. Por quê? As coisas começam a mudar, porque se ele aparecer queimando na porta da sua casa, dizendo, eu vou te levar para o inferno, eu quero te matar, te roubar, destruir, porque é isso que a Bíblia diz, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Se ele bate na porta da tua casa, no quarto do teu filho, dizendo, eu vou matar, roubar e destruir o teu filho, alguém vai querer servir esse cara? Ninguém vai querer. E por isso que até mesmo as coisas boas nos afastam de Deus. E muitas vezes nós podemos até nem considerar pecado, dizendo, puxa, isso não é pecado, eu não estou pecando. Mas se você entender o que significa a palavra pecado no original, a palavra pecado no grego significa a palavra hamartia. E a palavra hamartia, que significa pecado, no original ela quer dizer errar o alvo. Tudo que me faz errar o alvo de Cristo é pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo. Porque se eu errar o alvo, eu vou estar pecando. Porque a palavra para pecado significa errar o alvo. E quantas coisas nos fazem errar o alvo de Cristo? Quantas coisas nos fazem errar o alvo de Deus? Será que são coisas apenas ruins? Ou até mesmo coisas que nós consideramos que são boas? Por isso, se o meu pensamento e a minha busca não tem esse olhar criterioso, esse desejo criterioso, desejo ardente de estar conectado com as coisas do alto, com as coisas de Deus, obviamente e naturalmente as coisas deste mundo vão começar a tomar lugar na minha vida, porque Jesus já nos diz que não há possibilidade de servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos a outro Deus com D minúsculo. Não há como ficar andando em dois caminhos. Jesus já nos disse, procurai a porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Ou seja, vão ser dois caminhos, vão ser duas portas. E se a minha vida não está voltada para viver pensando nas coisas de Deus e buscando as coisas de Deus, alguém ou alguma coisa vai tomar o lugar que é de Deus na minha vida. E isso se caracteriza idolatria, porque idolatria é tudo aquilo que tira o culto ou a adoração que pertence a Deus. E apóstolo Paulo, quando fala no verso número 2,
pensai lá nas coisas do alto, a palavra no original aqui, pensai, tem o sentido de dizer, disponha a sua mente. Tenhais essa disposição interior, ou seja, pensar significa, esteja disposto, disponha a tua mente, tenha disposição interior para viver esses pensamentos. Então, como que eu vou permitir que na minha cabeça, na minha mente, haja pensamentos que são de Deus? Se eu der espaço para Deus, se eu colocar Deus como primeiro em minha vida, se eu abrir a porta para que Deus entre, se eu der acesso para que Ele tome a minha vida. Jesus já nos disse em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu e você precisamos abrir a porta, dar lugar para que Jesus entre, para que aí então os nossos pensamentos e por consequência nossas ações sejam completamente mudadas, por estarmos conectados com o Pai. Então eu crio esse ambiente, e essa responsabilidade de criar esse ambiente para que Cristo se manifeste é minha. Quem abre a porta do quarto, quem abre a porta do meu coração, quem abre a porta da minha casa, quem abre a porta do meu carro, quem abre a porta da igreja sou eu, é você, para que Jesus se manifeste. Ele deve ser um convidado de honra em nossas vidas. E se eu não digo, Senhor, toma a minha vida, toma a minha casa, toma o meu trabalho, toma as minhas finanças, toma os meus sonhos, toma o meu coração, toma a minha igreja, toma a minha família, significa que eu não estou dando espaço para que Ele venha habitar naquele lugar. Porque Jesus, Ele não vai arrombar a porta, Ele vai pedir licença, Ele vai bater a porta, e Ele precisa ser esse convidado para entrar, ou seja, criar um ambiente para que a minha vida, e os meus pensamentos e a minha busca seja constante em Deus, é a minha responsabilidade, assim como o sacerdote tinha a responsabilidade de colocar lenha no altar todos os dias, para que o fogo não cessasse. E como que eu crio esse ambiente? Como que eu abro a porta da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho? Como que eu faço isso, pastor? Como é que eu dou espaço? A criação desse ambiente, amados, é você convidar a presença do Espírito Santo para caminhar com você. E isso pode ser feito através de uma adoração, das músicas que você ouve, dos livros que você lê, das séries que você assiste, dos lugares onde você vai. Tudo cria um ambiente. Eu e você precisamos entender que tudo é para a glória dEle. Romanos capítulo 11, verso 36, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu preciso entender que tudo em minha vida, eu preciso dar espaço para o meu Senhor. Então está no seu quarto, está na sua casa, está no seu carro, escute uma adoração, crie um ambiente, tenha os seus momentos a sós com o Senhor, leia a palavra, tenha bons livros, tenha amigos, pessoas que te aproximem de Deus, pessoas que possam orar por você, pessoas que possam escutar a tua vida, pessoas que possam sonhar com você, chorar com você, te aceitar da maneira como você é. Nós vamos chegar nesse ponto. Por isso essa criação de ambiente não é apenas eu me trancar dentro do meu quarto e ficar lá 24 horas por dia declarando santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Existe um momento no secreto, sim. Existe um momento entre eu e o Pai, mas existe um momento entre eu e os filhos do Pai. E eu e você somos esses filhos. Deus usa essas pessoas. Tem pessoas que dizem assim: eu só vou para a igreja por causa de Deus, eu só ouço a Deus, não escuto meu pai, não escuto meu pastor, não escuto meu líder, para mim é só Deus. Se Deus quiser falar comigo, Ele vai ter que se revelar. E se esquece que desde o princípio Deus usou homens. Deus poderia ter libertado ou liberto o povo do Egito com mão forte,
Mas ele foi lá e escolheu Moisés. Deus poderia ele mesmo ter feito os milagres, aberto o mar vermelho, só que ele usou Moisés para ser esse intercessor, para ser esse mediador. Então, fechar a porta e dizer, eu vou caminhar sozinho, desculpa te falar, mas isso é soberba e orgulho. Dizer que não precisa de ninguém é coisa para orgulhoso. Dizer que você pode chegar sozinho é orgulhoso. Hoje o que eu mais vejo na internet, essa teologia do coaching, que está até mesmo dentro das igrejas. Você pode, você consegue, junto com a teologia da prosperidade. Você será vencedor, campeão, acredite em você mesmo, no seu potencial. Isso é uma teologia que nos leva ao fracasso, porque para tudo nós dependemos de Deus, e um dia dependemos de alguém para trocar nossas fraldas. E no dia da adversidade, no dia que o mal bate à nossa porta, eu e você, vamos ter que precisar de alguém. Vamos ter que ter alguém para nos socorrer, e não só a Deus. Porque se você já pegou Covid assim como eu, você sabe que 15 dias você tem que ficar trancado dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, dentro do seu local de quarentena. E quem que vai fazer a compra para você? Quem que vai no banco para você? Quem que vai comprar uma água, um suco, um refrigerante, um almoço para você? Você vai precisar de alguém. E quanto mais eu cresço com Deus em fé, quanto mais eu caminho de Deus, eu percebo que eu preciso ainda mais de cada dia mais eu preciso das pessoas. E por isso que Jesus, quando veio à terra, ele não veio caminhar sozinho. Ele formou uma equipe com 12. Ele poderia fazer tudo sozinho? Poderia. Mas ele falou, não, eu preciso de uma equipe. Eu preciso de pessoas ao meu redor. Mesmo que um desses que estão aí irá me trair. Mas mesmo assim, eu preciso de uma equipe com 12. Por isso, amados, caminhar sozinho faz com que muitas vezes eu acabe me distanciando ao invés de me aproximar de Deus. Porque talvez a chave para destravar algo na tua vida, um pensamento, alguma coisa, não venha da sua visão de mundo, da sua cosmovisão, não venha da tua maneira de olhar para as coisas, mas venha através de outra pessoa que vai te dar uma dica, um toque, e que isso vai abrir a tua mente. Quantas vezes eu que sou casado, a minha esposa é essa resposta, é essa chave que me destrava. Quantas vezes eu tenho um pensamento e ela fala, mas olha por esse lado, pense dessa forma, ou não pense assim. E da mesma forma eu com ela. E isso faz com que o meu pensamento e até mesmo a minha ação seja mudada. Porque eu tive uma outra visão, fora daquela que eu estou vivendo. Porque quando você está dentro do olho do furacão, você não consegue enxergar muito além daquilo que você deseja. Porque as coisas estão chacoalhando, as suas emoções estão abaladas, você está ali no momento de dificuldade. Quando vem uma voz exterior, ou uma palavra, ou alguém te falando, espera aí, por aqui. Isso muda completamente as nossas vidas. O apóstolo Paulo ficou cego no caminho de Damasco, mas quem o curou e quem foi o responsável por orar por ele foi aquele homem chamado Ananias. Vai até a rua direita. O Espírito falou para ele, vai para lá. Lá que você vai ser curado. Ananias impôs as mãos sobre os olhos de Paulo, sobre a sua cabeça. Ele é curado da sua cegueira e cheio do Espírito Santo. Ou seja, Deus usou alguém. Por isso, amados, essa transformação de ação, de pensamento, de busca, ela vem também através do meu entendimento celestial das Escrituras. Da mesma forma que eu começo a entender e buscar a ter entendimento das coisas de Deus, eu começo a buscar ter esse entendimento daquilo que a Escritura me diz a respeito das coisas celestiais. E aí,
há uma transformação em mim. Eu começo a ser renovado, eu começo a ser transformado, e Jesus começa a fazer com que a minha maneira de pensar, e por consequência disso a minha maneira de agir, comece a ser diferente. Então o apóstolo Paulo, no meio de todo esse liquidificador aqui, dessa batida de religião que estava vivendo a igreja de Colossos, o apóstolo Paulo está dizendo para eles aqui: mude o pensamento de vocês, e mude a maneira de buscar de vocês. Busquem a Deus, e tenham os pensamentos nas coisas de Deus. Por segundo modo, continuando, após o apóstolo Paulo falar o que eles deveriam fazer, que era mudar o pensamento e a ação, a maneira de buscar, o apóstolo Paulo fala a partir do verso de número 5, ele diz: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena. Então ele vai falar a respeito de mudança no primeiro ato, de mentalidade, de pensamento e de ação, que é de busca, e depois ele vai falar: vocês precisam agora morrer para a vossa natureza carnal. Mas espera aí, ele começou dizendo que vocês que ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. E agora no verso 5 ele fala que vocês precisam morrer, que nós precisamos morrer. Espera aí, eu já não ressuscitei? Esse fazer e morrer tem o significado, amados, de uma atitude constante e consciente de destruir o resto do pecado que habita em nós após o batismo. Porque não há mágica no batismo, você é um ato espiritual de mudança, é um ato de fé de mudança. Mas existem coisas dentro de você que não é porque você desceu as águas que vai mudar do dia para a noite, da água para o vinho, de uma hora para outra. Então esse fazer e morrer, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, é uma atitude consciente e constante de que eu preciso mudar, porque ainda há pecado em mim. Porque ainda há uma natureza adâmica caída em mim, ainda há uma natureza carnal em mim que precisa morrer, ou que precisa deixar de existir. E vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: e não olha para essa cara de santo para mim, fala para ela, não olha com essa cara de santo para mim, porque eu sei que tem muita coisa para morrer aí dentro de você. Nessa hora eu estou pleno, não preciso mudar nada. Então não olhe com essa cara de santo para mim. Cada um de nós sabe que ainda há coisas que precisam morrer dentro de nós. Pensamentos, emoções, ações, traumas, feridas abertas que ainda precisam ser curadas e cicatrizadas. Então, amados, o apóstolo Paulo fala: depois que vocês mudarem o pensamento e a busca, vocês precisam morrer para o restante que sobrou. O restante que sobrou de pecado, vocês precisam morrer e ter essa consciência de atitude constante. E ele começa a citar esses pecados. E ele vai dizendo: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. A prostituição, no original, está querendo dizer a respeito de toda imoralidade, de qualquer tipo de pecado sexual. A impureza vai além um pouco do pecado sexual no ato. A impureza que ele está dizendo, ele está falando a pensamentos referentes a pecados que habitam na mente, ou que agem na mente. Paixão lasciva, desejo maligno, é uma palavra que no contexto é a mesma coisa que imoralidade, que também fala a respeito de desejo sexual, carnal ou mental. A avareza é a ambição por ter sempre mais. Desejo por ter sempre mais das coisas que são proibidas diante de Deus. A ambição faz com que queiramos ter mais, mais e mais, independente se isso é certo ou não. Se Deus ama ou se agrada com isso ou não.
E todas essas questões geram o quê? Idolatria. E a idolatria é todo culto que não é dado a Deus. Ou seja, tudo que nos afasta de Deus nos torna idólatras. E nesse contexto de idolatria, o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma idolatria do eu. Através da prostituição, impureza, paixão, avareza e assim por diante. Ele está querendo dizer sobre uma idolatria do eu. A impureza, por isso, essa morte que o apóstolo Paulo está falando, de se despojar, de se despir, de fazer morrer, significa que depois que o meu pensamento mudou, depois que eu comecei a pensar nas coisas de Deus, agir e querer mais das coisas de Deus, eu preciso entender que ainda em mim há algo que precisa ser transformado. Ainda há algo em mim que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, curado, restaurado, e isso só vem através da minha vida com Jesus Cristo, amém, amados? E aí mais adiante, no verso número 8, ele vai falar assim: agora porém, despojai-vos de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então ele vai falando e continuando, vocês precisam se despir. Essa palavra despojar, ela tem um significado, aqui no verso 8 fala, agora porém despojai-vos igualmente de tudo. A palavra despojai-vos significa a mesma palavra que tirar a roupa, ou seja, se despir. Exemplo, quando a gente chega do trabalho, não vê a hora de tirar aquela roupa suja do trabalho, ou seja, se despojar daquilo que é sujo. Qual é o significado que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que eu e você precisamos nos despir de todo o traje da imundícia que o pecado traz sobre as nossas vidas, amém, amados? E da mesma forma que você troca a tua roupa do trabalho todos os dias, da mesma forma que você tem que se despir para tomar um banho, te despir para tirar aquela roupa suja, depois de um dia duro de trabalho, isso significa que eu e você, dia após dia, precisamos nos despir dos trajes imundos que o pecado nos veste. Eu e você, dia após dia, precisamos nos despojar, que é tirar essa roupa pecaminosa. Então, dia após dia, eu preciso ter essa consciência, que dia após dia eu preciso morrer, que dia após dia eu preciso morrer para os pecados que ainda habitam em mim, e da mesma forma eu preciso tirar toda roupa, todo traje pecaminoso que o pecado me traz, eu preciso lançar isso fora. E depois de eu tirar tudo isso da minha vida, que ele diz que é a ira, que é a indignação, a ira que é a vontade de fazer a justiça com as suas próprias mãos, o nervosismo, que é de indignação. Hoje no Brasil, amados, o que mais nos gera é indignação. Indignação com o contexto que nós estamos vivendo, político, indignação com o contexto econômico, indignação com fechamento das igrejas pelo STF, ou seja, há uma indignação, e até mesmo em alguns momentos há uma ira, mas só que o apóstolo Paulo está nos dizendo que como filhos de Deus, eu e você precisamos nos despojar e nos despir de tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque essa ira, essa indignação, não vai gerar coisas boas ou frutos bons para nós mesmos e nem para outros. Por isso que ele vem numa sequência, preste bem atenção, verso 8: tire as roupas, despojai-vos igualmente de tudo. Ele começa dizendo da ira, porque a ira gera indignação, e o que a indignação gera? Maldade. E o que a maldade gera? Maledicência, atos de maldade. E o que a maledicência gera? A linguagem obscena do nosso falar, ou seja, começamos a amaldiçoar, começamos a profetizar contra, começamos a pensar que o Brasil não tem jeito, que a nossa cidade não tem jeito, que nada tem jeito, que o Brasil tem que começar e resetar do zero de novo. Começamos a profetizar coisas que não é do agrado de Deus. Porque quem que está agindo em nós? Quando eu e você
somos tomados por ira, por indignação, por maldade, por maledicência, por linguagem obscena. Aquele candidato devia morrer, aquela pessoa devia morrer, aquele isso deveria tomar uma bala na cabeça, ou aquele outro deveria acontecer isso, ou deveria jogar uma bomba ali ou aqui. Ou seja, isso começa a gerar em nós maldade, começa a gerar em nós revolta, começa a gerar em nós palavras obscenas ou palavras torpes. Quando você menos vê, escapou um palavrão. Quando você menos vê, você está amaldiçoando. Quando você menos vê, você não está fazendo aquilo que Jesus pediu para você fazer, que é ser luz e sal dessa terra. Por quê? Porque algo te tomou e você não tirou aquela roupa imunda do pecado e deixou com que a sujeira continuasse vindo sobre a tua vida. Fica 5 dias sem tomar banho para você ver. Com a mesma roupa. O que acontece? O seu cheiro começa a exalar. A sua natureza humana, carnal, começa a exalar. Fica distante de Deus para você ver. O que vai começar a exalar de você? Fica longe de Jesus para você ver se você vai começar a orar em línguas quando alguém bater na traseira do seu carro. Quando alguém maltratar o teu filho, quando alguém falar alto com a tua esposa. Fica distante de Deus para você ver. Quando alguém mentir contra você, se levantar contra você na internet. Fica distante de Deus para você ver quem que vai se levantar. Obviamente que não é um novo homem. O que vai gritar dentro de nós é esse velho homem, tomado por uma natureza adâmica pecaminosa, que te faz ter vontade de agir dessa forma. Com ira, com maldade, com indignação, com maledicência, com linguagem obscena de falar, ou seja, te levando até mesmo a vias de fato, em alguma situação. E é isso que Jesus quer de nós? Será que Jesus morreu por nós naquela cruz para que eu e você venhamos fazer justiça com as nossas próprias mãos em algum determinado lugar, país, região, sobre uma pessoa? A Bíblia nos diz que a nossa justiça é como trapo de imundície, ou trapo de imundícia. Olha o que a Bíblia fala em Isaías 64:4, 64:6. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que é o trapo de imundícia? O trapo de imundícia é um pano que era usado para colocar sobre os ferimentos do leproso. Quem tinha lepra, você sabe que era considerado amaldiçoado. O trapo de imundícia era o pano sobre a ferida do leproso. O trapo de imundícia, o que era? Era o mods daquele tempo. Quando a mulher estava naqueles dias de período de menstruação, ela usava esse trapo de imundícia. E a mulher, quando estava no período menstrual, era considerada imunda também. Então a nossa justiça é como o mods usado. Ou como um trapo, um pano colocado sobre a vida de um ferimento de um leproso. Essa é a tua justiça. Então não tome o lugar do Senhor de justo juiz. É difícil? É. Há momentos que a nossa vontade é fazer justiça com as nossas mãos. A nossa vontade é agir com as nossas próprias mãos. Obviamente que há momentos que temos que agir dessa forma, nos conceitos legais da lei. Se o teu marido te bater um dia, a primeira coisa que você tem que fazer é ir numa delegacia, você não tem que falar comigo. Vai na delegacia de mulher e denuncia esse cara, depois você vem falar comigo para nós dar um pau nele. Primeira coisa. Ah, meu marido me bateu, o que eu faço? Vai para a polícia. A polícia tem que agir. Ah, me assediaram, me trataram mal, foram racistas comigo. Vai na polícia. Porque a lei é justiça de Deus para quem desobedece. Romanos 13 disse isso.
A lei é a justiça de Deus para quem obedece. Então, se desobedeceu, andou fora da lei, é a justiça. Furou o semáforo, vai vir multinha. Andou fora da velocidade, vai vir a multinha. Ou seja, é a justiça de Deus para a tua vida. Só que eu estou dizendo no contexto de realizar ações com a sua própria mão, que é gerada por isso. Nenhum ser humano nasce mal. Você vê que uma criança nasce má, ela pode ter influências espirituais, mas ela é pura. Consagrações, influências espirituais passadas, mas ela é pura, é um ser puro. Mas a convivência, a criação, tudo isso faz com que a criança se torne brava, nervosa, se ira, e assim muitas vezes a criança se torna uma pessoa má, mas ela não nasceu assim, da mesma forma que eu não nascemos assim. O pecado que habita em nós, obviamente, e também o lar, a situação, os traumas, as coisas que passamos, isso desencadeia algo em nós, mas a criança é pura. Uma criança é pura. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para nos despojarmos de tudo isso, significa que eu e você precisamos tirar a roupa do velho homem, tirar a roupa do pecado. Jesus já nos disse: não se põe remedo em novo em vestes velhas, não se põe vinho novo em odres velhos. O que Jesus está querendo dizer? Há uma transformação que precisa ser constante em nossas vidas para que o novo venha, para que vivamos algo novo em nossas vidas. Por isso, o apóstolo Paulo fala: abandone essas práticas, abandone tudo isso e se revistam. Olha o que ele fala no verso 10: vos revistais, ou melhor, vos revististes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós somos ali revestidos. Primeiro nós temos que nos despojar, tirar a veste velha, tirar a roupa de trajes imundos do pecado, e nos revestir de quem? De um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós nos tornamos novos homens e novas mulheres, baseados naquele que nos criou, Jesus Cristo. Amém, amados? Então nós nos refazemos para o pleno conhecimento de Jesus. Então há uma necessidade de eu me despir das coisas deste mundo e me vestir das coisas de Jesus, de me vestir das coisas que vai fazer com que eu tenha esse pleno conhecimento da imagem de Jesus Cristo. Eu preciso deixar as coisas velhas para trás para começar algo novo. Por isso, amados, não tem como eu andar lá colocando meus pés nas coisas do passado, nas coisas do pecado. Não tem como eu ficar negociando a minha vida hoje com Jesus como é a vida velha do passado, com as minhas ações malignas do passado, com as minhas ações pecaminosas do passado. Não há como servir dois senhores e andar por dois caminhos, como eu já disse. Eu preciso abandonar praticamente. Todo mundo fala: nossa, que legal Rodolfo Abrantes, que bênção testemunho. E é mesmo, abandonou no auge da carreira. Mas amados, qualquer um que conheceu Jesus Cristo de verdade precisa abandonar a sua vida de pecado para viver com Ele. Então não é, nossa, o porquê Ele aconteceu. Na verdade, cada um de nós que um dia conheceu Jesus Cristo precisou abandonar algo pecaminoso deixado para trás, se quisermos viver o pleno conhecimento da imagem daquele que nos criou. Se eu quisesse só ser um crente meia boca, aí tudo bem. Se eu só quiser ser um cara que vem na igreja, ou pega um cultinho online, ou não faz nada para Deus que preste, não tem obras, não tem atos de justiça, não tem transformação, tudo bem. Mas se eu quiser ser alguém que é transformado pelo pleno conhecimento de Jesus, se eu quiser ser alguém que realmente foi transformado pela glória de Jesus Cristo, há a necessidade de transformação completa, há a necessidade do abandono do pecado. E isso não acaba no momento que eu aceitei Jesus, isso começa quando eu aceitei Jesus.
Eu todos os dias vou ter que me despir do traje de imundície pecaminosa que é colocado sobre mim e que até mesmo habita sobre a minha vida como um homem carnal, e preciso me vestir de Jesus Cristo. Eu preciso me revestir desse conhecimento, dessa glória, dessa presença de Jesus Cristo, para que aí eu possa ser uma pessoa realmente transformada para a glória de Jesus. Amados, e isso não tem a ver com o seu tempo de caminhada, isso tem a ver com a tua disposição de ser transformado. Já estou 5 anos na igreja, 7, 10, 20, 30, nasci no berço evangélico, não importa. O que importa é a tua disposição de ser transformado. E isso não é só sobre a vida, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Isso também é sobre a vida dos teus filhos. Você pode dar os melhores ensinamentos cristãos para os seus filhos, mas vai chegar um momento em que ele vai ter que ter essa transformação. Um lar cristão não define um filho cristão. Um pai pastor não define um filho pastor. O que muda o destino, o que faz com que as profecias se cumpram, é a maneira como eu me comporto diante de Deus e da maneira como eu vivo diante de Deus. Ontem eu estava conversando com a minha esposa. Haverá sim a necessidade dos meus filhos terem as próprias experiências com Jesus, para que eles sejam transformados, para que eles venham se despir de toda natureza carnal e se revestir de Jesus. E qual que é o meu papel como pai, da pastora como mãe? Dar todo o suporte, todo o ensinamento, todo o cuidado e principalmente o testemunho, para que os meus filhos saibam que é bom servir a Jesus. E com as experiências que eles tirarem dentro de casa, que as experiências que eles aprenderem dentro de casa, que eles tenham as suas próprias experiências com Jesus. Por isso, pastorear o coração da criança é levar o seu filho até Jesus, é levar a tua filha até Jesus, porque Jesus não precisa da tua ajuda, sabia, pai? Jesus não precisa da tua ajuda, mãe. Se Jesus tiver que te levar hoje, Ele te leva. Se for o propósito dele, independente se você tem filho pequeno igual eu, se ele quiser te levar, ele te leva. Então não seja um super protetor dos seus filhos, mas seja um pai, e pai dá destino. Mãe ensina o caminho. Filho, filha, o pai está indo por esse aqui, ó. É nesse caminho que eu encontrei vida, é nesse caminho que eu encontrei paz, é nesse caminho que eu sou o pai e a mãe que você vê hoje. É esse caminho que eu vou. A minha oração e a minha profecia, o que eu profetizo é que você ande no mesmo caminho que eu. Mas você vai ter que ter as suas experiências. O Samuel não é o filho do pastor Rodolfo. Samuel é o filho do Rodolfo, e que ele vai precisar construir a sua própria história. O meu legado, o meu testemunho, aquilo que eu construí diante de Deus, não vai servir de credencial ou de crachá para o meu filho chegar em algum lugar. Vai servir de plataforma para que ele suba e para que ele vá ainda mais longe, em nome de Jesus. E sobre a tua vida é a mesma forma. O teu tempo de caminhada, a tua vida com Deus, o teu caráter cristão vai ser plataforma para o teu filho. Vai ser plataforma, como um filho que quer pegar uma frutinha numa árvore, o pai põe nas costas para ele pegar. Você vai ser a plataforma. Você vai ajudá-lo a chegar. Mas ele precisa entender que no dia que você não estiver mais lá, no dia que o Senhor te chamar, ele vai saber que ele tem um pai que está nos céus. E quem que vai ensinar isso para ele? Você. Você, mãe, você, pai. Porque o nosso tempo é limitado. Quantos pais perderam seus filhos nessa pandemia? Quantos filhos perderam seus pais nessa pandemia?
Semana passada no Congresso Nacional estava uma votação, uma discussão a respeito dos órfãos da pandemia. Sabe quantos mil? Em um ano? 45 mil crianças, jovens e adolescentes que perderam o pai, a mãe ou os seus tutores na pandemia. 45 mil. Então você dá tudo para o teu filho, não é o melhor ensino, a melhor escola, o melhor brinquedo, super proteger o teu filho, colocar ele dentro de uma bolha, não vai resolver nada no dia que você partir. No dia que o Senhor te chamar, e você não sabe quando é. Por isso o teu objetivo central nessa terra é ensinar o teu filho a reconhecer Jesus Cristo como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Meu psicólogo disse, a terapeuta disse, a pessoa da internet que faz o filho dormir 12 horas disse. Delete. Se essa pessoa não tiver também a responsabilidade perante Cristo, vai ser só mais um ensino, vai ser só mais uma doutrina. E o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Colosso? Saia desse misticismo, desse gnosticismo, saia dessa heresia judaica cristã, saia de tudo isso e olhe para Cristo. Então o papel de você, pai, não é oferecer a roupa da Lilica Repelica, não é oferecer a roupa do Tigo, ou a melhor roupa que seja, o iPhone 12, 15, 22, o teu papel é apontar, filho, é Jesus Cristo que vai livrar a tua vida do inferno, é Jesus Cristo que dá a tua salvação, filho, oh, aleluia. A escola não vai salvar o teu filho, as roupas não vão salvar o teu filho, os psicólogos, pedagogos não vão salvar o teu filho. O único capaz de salvar o teu filho do inferno, o nome dele é Jesus Cristo. Aponte os seus filhos para Jesus. Filho, é para cá, Jesus está ali, ó. O alvo é aquilo ali. E como? Com a tua vida, com o teu testemunho. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, e por mais que esse mundo tente nos tragar com as coisas dele, com os métodos, com as teorias dele, olhe para Jesus. Nos momentos difíceis da nossa vida, é o Espírito Santo que nos consola. E eu e você precisamos aprender isso e ensinar para os nossos filhos. Filho, você está chorando porque a primeira namoradinha se foi? Você está chorando porque você não conseguiu aquela vaga naquela faculdade? Você foi reprovado naquele teste de emprego? O pai está aqui, a mãe está aqui. Mas tem alguém que está aí dentro de você, que é o Espírito Santo, que te consola, que te convence, que cuida de você. E o pai, a mãe vai estar sempre aqui, filho. Mas no dia que eu não tiver mais, vai ter alguém que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. E esse é o teu papel, pai e mãe. Por isso, se vestir, apóstolo Paulo, já estou encerrando, se vestir, apóstolo Paulo vai falar a respeito de revestir-vos, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, paciência, que é longanimidade. Então o apóstolo Paulo, aqui, vai falar a respeito da nossa maneira de ser, e de se comportar socialmente e congregacionalmente. A maneira de ser e de se portar no meio da sociedade, com as pessoas e também com a igreja. O apóstolo Paulo está falando para as pessoas e também está falando para a igreja. Ele está falando, agora que vocês se despiram, e já entenderam que precisam se despir de tudo aquilo que é trajimundo do pecado, vocês têm que se revestir de um novo homem, de Jesus. E isso se dá como? Vou vestir uma capa de Jesus? Vou colocar uma roupa de Jesus, sair andando com uma cruz do Calvário, igual ao Henrique Cristo?
eu vou me transfigurar dessa forma, não. A maneira como Jesus é apresentado e a maneira como Jesus me reveste são através dos frutos. E ele começa dizendo os frutos do Espírito aqui: bondade, misericórdia, humildade, mansidão, paciência. Verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa com outro alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, quem apita o jogo, quem é o árbitro dos nossos corações, não é as nossas vontades carnais, mas é a paz de Jesus Cristo, o qual também fosse chamados em um só corpo, ou seja, a igreja, um só corpo. E sede agradecidos, por seres um só corpo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja palavra, seja ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, apóstolo Paulo está falando, vocês precisam se revestir dos frutos do Espírito, se revestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Por quê? Porque Ele já nos mandou morrer, Ele já nos mandou tirar tudo aquilo que nos afasta, prostituição, impureza, lasciva, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, já tirar tudo isso, morrer para nós mesmos, viver para Jesus Cristo e se revestir com uma roupagem nova, com uma vida nova, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. É uma nova veste. Como você sabe que uma pessoa realmente se converteu? Essa veste interior que ela começa a usar. Ela era brava, ela está mais paciente. Ela era orgulhosa, se tornou humilde. Ela não ajudava ninguém, de repente ela se tornou bondosa. Ela julgava todo mundo, agora ela olha com olhos de misericórdia. Ou seja, essa é a nossa vestimenta espiritual. Essa é esse revestivo, esse vestir-se como eleitos de Deus, revestindo-vos como eleitos de Deus. Ou seja, são as coisas de Deus habitando em nós, é uma roupagem nova, é uma vida nova. E por isso são ações novas. E do 13 ao 17, Paulo vai dar conselhos práticos para a igreja. E no 13 ele vai dizer: suportai-vos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: suporte-me. Agora o maridão falou para a esposa, ó. E a esposa falou para o marido: o marido falou: suporte-me, aquela toalha molhada na cama. Olha para outro irmão agora que está aí perto de você e fala para ele assim: a Bíblia diz que tem que me suportar. Suportai-vos. E o que significa a palavra suportai-vos? Levantar. No grego significa levantar e carregar. Agora olha para o teu irmão e fala assim para ele: no dia que você não aguentar mais, eu estou aqui para te levantar do chão e para te carregar no colo se for necessário. Suportai-vos. Levanta e carrega. Levanta e carrega. Levanta e carrega. Esse é o papel da igreja. E esse é o teu papel como cristão. Se você vê alguém caído ou caindo, o seu papel é suportar. Como? Levanta. A perna está falhando, irmão? Eu te ajudo a caminhar. Você está com uma, eu estou com as duas. Eu te ajudo a caminhar. Esse é o suportai-vos que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer.
Dentro do casamento, quando o marido está mal, a esposa levanta. Quando a esposa está mal, o marido vai, levanta e carrega. É isso que Jesus nos chamou para fazer. É isso que Jesus nos chamou para ser. O apóstolo Paulo vai falar outras coisas de maneira congregacional. Ele vai falar de perdão, perdoai-vos mutuamente, instruir uns aos outros. Ó irmão, se eu fosse você, eu não ia por esse caminho. Aconselhar. Você quer meu conselho? Eu acho melhor você agir dessa forma. Eu acho melhor você fazer desse jeito. Louvor, gratidão e entoando cânticos, salmos, hinos, cânticos espirituais em gratidão, com gratidão em vosso coração. Ou seja, juntos, carregando uns aos outros, nós levantamos o nosso cântico e a nossa adoração a Deus em gratidão por aquilo que Ele fez em nós. Quando eu e você adoramos, nós devemos adorar, louvar com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração, por aquilo que Ele fez. Eu e você temos que ter gratidão no momento da adoração. No momento que você está aqui cultuando, tem muitas pessoas que estão com suas mães, pais, tios entubados. Tem muitas pessoas que estão recebendo a notícia que seus pais, mães, tios morreram de Covid. Enquanto você está aqui ouvindo e louvando a Deus, mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas estão morrendo por dia no Brasil. E você tem vida. E você está bem. Talvez não esteja da maneira como você queira ou queria, que a pandemia afetou cada um de uma maneira, mas você está com vida, você está bem. Deus tem guardado a tua vida, Deus tem guardado a tua casa, Deus tem guardado a tua família, Deus tem guardado os teus filhos. O alimento não tem faltado, o teto não tem faltado, a roupa não tem faltado, e Deus tem sido fiel com a tua vida e será assim até o último do dia do teu respirar. Por isso, o apóstolo Paulo fala de uma mudança de pensamento, de comportamento, de ação e de vida cristã no meio social, seja ele congregacional ou seja ele lá na rua, seja ele na igreja ou seja ele no trabalho, seja ele na igreja, seja ele em casa, seja ele na igreja ou seja ele na rua. Ele fala de uma vida mudada, transformada, independente do lugar onde você está. Por quê? Porque fomos revestidos e fomos chamados para ser revestidos das coisas de Jesus, dos frutos do Espírito, e assim nos tornamos pessoas que mudam o ambiente, que mudam a igreja, que mudam a cidade, que mudam as suas famílias, porque há o poder transformador de Jesus Cristo dentro de cada um de nós, se nós vivemos segundo a tua vontade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que eu e você possamos nos despir de todo o trapo do pecado e nos revestir do Filho do Homem, nos revestir das coisas de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto e vivendo de maneira onde nós agrademos a Deus, seja dentro de casa, seja na igreja, ou seja onde nós estivermos, em nome de Jesus. Feche seus olhos.